Eu acho que assim... não, porque você tá tendenciosa aí você quer puxar a sardinha pro Não tô tendenciosa porque, por exemplo... Tá sim. Eu sinto A gente não tem uma K-drama. oscilação no A gente não tem K-drama, a gente não tem dorama. A gente tem dramas aí que não são pra você ficar chorando. Então, Ou assim, é talvez, uma às vezes história um são. pouco mais profunda, com conflitos. Mas aqui Você já vamos pra chorou em lista, novela? então. Não assisto novela. Vamos pra lista, então. Nós temos o 86, temos Fruit Basket The Final Season, Kageki Shoujo, Odd Taxi, To Your Eternity Esse aí. e Wonder Egg Priority. Aí o que acontece? Aí também faça as honras. Se for pra chorar, Se for pra chorar, a gente vai criar uma categoria nova chamada o Prêmio Sad Jefferson. Jefferson É o triste. prêmio do Jeff triste e sempre chorando. Mas assim, veja bem, né? Então drama pra chorar tem que ser o Sad Jeff drama. é porque assim, gente, vamos lá. O 86 tem muito daquele background das pessoas que não são nem consideradas pessoas naquele universo. Toda a parte da guerra e o que isso traz, as consequências, né? Exatamente, a relação que eles têm, né? O time do Shinigami com a Arena. Sim. Então tem aí um drama muito pesado. Eu vou pular a Furuba, né? Porque, né? Por quê? Não. Pula. Ó, aí temos o Kageki Shoujo. O Odd Taxi, gente, ele é um drama muito bem feito também. Sim. Mas aí, em contrapartida, nós temos o To Your Eternity. O que ele faz? Ele chorar. ele te faz chorar. Ele te apresenta as personagens e você acompanha ela no arquinho até que ela morre. E você chora por causa disso. Mas o Wonder Egg Priority, ele trata de uma temática muito pesada que é o suicídio. E na verdade o que você tem? Você tem amigas tentando salvar amigas que se mataram e você tenta salvá-las. Então assim, você não chora com esse anime, mas porque você não acompanha as garotas até elas morrerem. Você já tem elas mortas e você enfrenta os conflitos. Então é complicada essa balança de drama. É o que te faz mais chorar ou é aquele que tem a narrativa um pouco mais densa que te faz pensar? Ou você sofre de qualquer jeito. Porque o Odd Taxi pra mim também, tipo, tem mais Odd um Taxi- suspense do que um drama ali. Não, ele tem... Não, tem um belo draminha, de um mas tem muito drama. suspense também, né? Olha, eu iria no Wonder Egg, vocês podem falar que eu sou tendenciosa, mas To Your Eternity também é páreo duro. To Your Eternity vai ganhar porque ele faz chorar. Aí temos melhor anime de fantasia. Aí Sim. temos Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation Muito Core bom. 1, Ranking of Kings, É muito bom. That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2, Que é Season o 2, melhor, o melhor. The Case Study of Vanitas, To Your Eternity e Wonder Egg Priority. No quesito fantasia, Slime ganha. cara, eu É que talvez prefiro, o eu Rank of prefiro Rank Kings- of Kings. É que o Rank of Kings tá muito bem. Tá muito bem ranqueado. Tá muito. Mas Rank eu of acho que Kings por tá conta muito de bem ranqueado, popularidade, exatamente. eu acho que por conta de popularidade, talvez aí o Slime leve. Tá gravado, né? Apesar que Tá eu acho o gravado, Mushoku é o que ela Tensei excelente. É um Eu dos também melhores acho. animes de fantasia. É que ele também é meio secai, Mushoku- mas esse Mushoku é maravilhoso também. A animação dele é perfeita, de verdade. Aí nós temos melhor protagonista. Temos o Eren, do Attack on Titan. Não. O Itadori, do Jujutsu. É. O Joe, do Megalobox 2. Legal. É bom. O Odokawa, do Odd Taxi. Legal. O Bode, do Rank of Kings. Muito bom. E a Ai, do Wonder Egg Priority. Eu daria meu voto Rank of Kings. Deixa pro Bode. O Bode, né? Por favor. Eu acho que o Esse aí ele protagonista... leva. É que é aquela coisa, a gente tende a não gostar muito do protagonista. E todos aqui a gente gosta, né? Tirando o Eren. a Otto, Tirando o Eren. a Otto também gosta. Então, tirando o Eren, mas veja só então a próxima categoria. Então vamos. Porque nós temos a categoria de melhor antagonista. E vejam só vocês, Eren também está como melhor Aí antagonista. sim eu concordo. Aí eu concordo também, mas vamos lá. Temos o Eren, do Attack on Titan. O Shigaraki, do Boku no Hero. Legal. O Yano, do Odd Taxi. A Echidna, de novo, gente, do ReZero. Certo. Ah. A bruxa branca, né? Isso. Ah. A Inosuke Shindo, Adam, do Skate Infinity. Ninguém E temos o assistiu. Kisaki, do Tokyo Revengers. Aí sim, que saco legal. O Não, Kisaki ele não, é- mas eu não acho que o Kisaki não. Eu acho que leva o Talvez Eren. O Eren Shigaraki. sim, mas o Shigaraki vai muito bem na quinta temporada do... Na verdade Como é que dele a quinta temporada, né? É, Praticamente. é. Então. My Enemy Academy. É, então. My Nossa, Villain mas Academy, Eu acho que o o nome. Shigaraki leva essa daí. Eu fácil, também acho assim. que o Shigaraki ganha. É. Bom, aí temos trilha sonora. Aí temos a trilha sonora do 86, do Kimetsu, o Megalobox 2, Odd Taxi, Vivi Fluoride's Eye Song e Wonder Egg Priority. Na verdade, eu acho que esse daqui é um pouco complicado, porque vai de gosto, né? Vai muito de gosto. Um Se é fosse mais o latino. opening, se fosse alguma coisa mais...
Aí daria pra ter uma discussão mais ampla, mas Exatamente. é muito pessoal mesmo. Mas muito pessoal, eu vou no Odd Taxi, que é um jazz, um blues mais É, diferente. é legal, ela é bem legal. Eu vou no... Aí nós temos a melhor sequência de luta. Aí tem o Eren vs Warhammer Titan, que é do Attack on Titan, obviamente. Sim. Temos o Naruto versus o Ishiki no Boruto. Temos o Itadori contra a Oitodoi contra a Hanami. Aliás, os dois juntos contra a Hanami, do Jujutsu. Aí, novamente, nós temos o Itadori com a Nobara contra o esse com Ketsuzu, também do Jujutsu. Elma versus Toru, da Miss Kobayashi. E Vivi versus Yogo Kakitani, do Vivi Floride's Aison. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu vou Miss no Eren. Kobayashi tá com uma animação de batalha muito absurda. É? É muito absurda, de verdade. Então, aqui, melhor dublador brasileiro. Concorrendo, nós temos Hannah Butel, que é a Lena, do 86. Amanda Brigido, que é a Nobara, do Jujutsu. Legal. Léo Rabelo, que é o Gojo do Jujutsu. Muito bom. Vamos lá. Carol Valença, Maravilhosa. Ruffy, Legal, né? gostei One também. Piece. One Piece. Ficou muito bom. We are. Luísa Viotti, que é a Equidna do ReZero. Gente, as dublagens do ReZero eu gosto muito. São muito legais, eu gosto também. Subaru voando ali, gritando, vai Tafarel! Um negócio assim que... Adaptação incrível. E a gente tem o Luiz Sérgio Vieira, que é o Takemichi do Tokyo Revengers. Ah, Choramite? Choramite. Choramite em Minas. Mas não um personagem, o dublador, né? Ah, o dublador sim, mas é que é o Choramite. Ah, Não é tem como difícil separar, porque... eu vou de Carol. Olha aí. Eu fico Gomu, entre, eu Gomu. fico entre o Luffy e o Gojo. Eu o ia Gojo falar o também Gojo. é, Gojo também é Gojo. Nossa, o queridinho. Gojo é muito boa. O Gojo muito também legal, é queridinho, né, mano? Mas a verdade é que qualquer um que ganhar aqui, a gente vai estar vibrando. É verdade. Estaremos bem representados. Exato. Falando em Gojo, Clay, Ah. nós temos uma categoria aqui que eu achei que seu nome estava aqui. Por quê? Porque é o Best Boy. Pô, deveria estar. Por que não tá? O Issou Isekai não entrou aqui na lista. Ô, vou falar pra você, viu, Crunchyroll? Aventuras do Onde é que eu Pirata reclamo Jack lá não na estão Onde é que eu reclamo? nesse negócio aí. Ô, senhor Crunchyroll. Olha só, nós temos concorrendo a categoria de melhor garoto Senko Ishigami, do Dr. Stone Season 2. Eu gosto do Senko. Nós temos Izumi Miyamura, do Horimiya. O Odokawa, do Odd Taxi. O Bode, do Rank of Kings. Legal. Bom. Aí nós temos Ah, Draken-kun, do Tokyo Ah, Revengers. Draken legal também, sinto pô. uma oscilação na força. É, eu acho Você tendencioso. sente? só Nossa, isso. achei que eu deixei claro aqui. Sinto uma oscilação. E a gente tem também o Mike, do Tokyo Revengers, porque afinal de Mike, contas... o Mike é legal também. Afinal de contas, Tokyo Revengers foi feito pra você babar naqueles meninos, né? Ok, vamos de Eu Mike ou votaria no Drake? Mike. Eu vou no Drake, hein, gente? Por Eu favor. votaria no poderoso Mike. Como assim? O Mike tem maior cara de criança. Mike invencível. Mas Não. ele tem a bicuda mais legal de todas. O Mike é legal, vai. Você vai falar Ele que é a legal, bicuda... mas comparado ao Draken, gente... É que o efeito de quando o Mike chega nos lugares assim é animal, mano. O Drake é legal, eu gosto dele, mas o efeito. Né, quando eu ouvi o ronco do barulho da moto do Mike, é a frase, mano. Não dá, gente, é muita coisa envolvendo o Draken, tá? Minha amada Yuki, ó. Vamos lá. Best Girl. Porque Aí, se de tem um lado você a aí? gente tem... Tá você. Eu não Thaís? quis concorrer. Você Eu não achei disse, você que- falou, não, esse dia... Macapuxa. tá bom. Não. Adventure. Ah, Vamos lá, a gente tem a Arena, do 86. caramba, Temos tem a todas. Toru, do Furuba. Temos a Nobara, do Jujutsu. Legal. No bar. A Sarasa Watanabe, do Kageki Shoujo. Nossa. Tem a Komi, do Komi Can't Communicate. E a gente tem a Ai Oto, do Wonder Egg Priority. Eu vou na Ai. Eu amei ela. Confio em você. E ela é mó bonitinha, gente. Ela é fofa. Ela começa como uma Hikikomori, mas aí você vai vendo Olha que aí. ela vai evoluindo, assim. É muito fofinha. Gostamos de Rick Komori. Então, Ai, o nosso voto é pra você. Esse aqui eu acho que é óbvio quem vai ganhar, mas vamos lá. Melhor animação. Eu vou deixar até por último, porque tá em primeiro aqui na lista, não vou Eu pular. já ia falar logo de cara, Mob. mas... Nós Mob temos Jujutsu Kaisen, Miss Kobayashi's Dragon Maid S, Mushoku Tensei, Vivi Floride's Ice Song, Wonder Egg Priority. Vamos lá, temos Kimetsu no Yaiba, Já ganhou, Mugen Train. já ganhou. Eu acho que vai ganhar o Kimetsu. Kimetsu vai ganhar porque é voto popular, mas vou falar que o Mushoku Tensei tem uma animação... O jogo tem que ser muito bom. Absurda, O de Jujutsu verdade. também. Gente, todos, o Wonder de Egg verdade. também. Todos têm animações verdade. muito boas, assim. Mushoku, só o 3, você chora com o trailer. Acho que não tem nenhum que entrou aí pra encher linguiça. Todos estão competindo muito ali em bons. alto nível e vai ganhar o melhor Kimetsu. Vamos lá.
A gente tem. A grande sonegação tem que ir pra algum lugar, né? A gente tem aqui a categoria que eu tô chateada que o Jeff não tá aqui pra opinar, Eu não tô de Eu boa. também não, tô de boa. porque a melhor abertura... Jack é o nosso... O Jeff é especialista em abertura Ele desde ama. O quando? Jefferson não decora a Do música. Jefferson. O Jack, ele ia fazer um estrago na categoria. Eu acho que A ela gente tá ia sendo mandar- sarcástica. Você tá Não. Ela tá zoando? sendo sarcástica. Você tá zoando? Sarcasmo. Claro que não. O Jefferson... Saca, ele o Jefferson não o sabe nem a Jefferson, abertura na moral, de galera, nada, o é Jefferson sarcástico. não sabe o nome de uma... Ele não Ele não sabe a decora o abertura nome do de música. Jiraiya, não sabe a abertura do De Churato. verdade, de verdade. Tá tudo documentado. Nossa, cara, ele é o pior cara pra música. Eu acho que vocês estão sendo injustos, mas vamos lá. Não, ele tá sendo realista, a gente quase foi desclassificado por ele. Então, temos concorrendo aí a abertura de Attack on Titan Season 1. Takeshi, eu sei que gosta daquela música. A Season lá? Bom, Não. aí nós temos a abertura do Beastars, Legal. a abertura do Jujutsu. É a segunda, né? É do Isso. segundo O cor. segundo é legal. Do é segundo legal. cor. Acho que é Vini Vindiki. É mais legal que a primeira, inclusive. É, a Vivid segunda. Vice. Isso, Vivi Aí, ó. Vindiki. É isso aí. Tamo lá. Aí nós temos a abertura de Miss Kobayashi. Legal, legal também. Temos a que eu acho que leva, porque é a mais diferentona, que é a abertura do Odd Taxi. Que é um jazz com blues, assim, recortado, um monte de imagem, assim, meio... É bom também. Eu gosto também. Tá faltando, peraí. E nós temos Ah. Cry Baby, que é a abertura do Tokyo Revengers. É bacana. Música legal, mas a Bacana. abertura não tem nada demais. Poxa, Ok, não, né? tem, Bem não ok. tem Liz esse ano. Nós temos também o melhor encerramento. Aí nós temos o encerramento de Attack on Titan, o encerramento de Beastars, nós temos o encerramento do Kimetsu com a... Lisa-chan! Olha. Nós temos o encerramento do Shadows House. Gente, esse anime eu não assisti. Esse Shadows House, do mesmo jeito que ele veio, ele foi. Ele cara, foi. Assim. É. X. Aí nós temos o encerramento do Skate Infinity Ah, ok. e o encerramento do So I'm a Spider, So I. So what? Esse encerramento... Esse eu acho que tinha ganhado. Então, eu acho também, porque é sensacional, porque a Aranha dubladora cantando Enka. é muito da A hora, Oyuki. cara. Gente, ela canta Enka. É um meu- negócio doidão ali. Acho louco, mas a Lisa vai ganhar. É muito da hora. Porque aí nós temos Meu voto é pra preferências. Aranha, cara. Eu Na também moral. vou votar na Aranha. Contra tudo e contra todos, Lisa. Ó, Ah, é contra tudo, contra todos, a Lisa. melhor design de personagem. Nós temos Jujutsu, Ah. Odd Taxi, Rank of Kings, Skate the Infinity, Vivi Floride Ice Song e Wonder Egg Priority. O design de monstros do Wonder Egg é fantástico. De Mas... personagem. Hã? De personagem. As meninas são bem normaisinhas, assim. É bonito o traço, mas eu acho que os monstros Eu acho que são o mais Ranking of legais. Kings leva, cara. E o meu voto seria pro Rank of Kings. Eu acho Eu acho que também. o Rank of Kings Porque assim, leva. por mais que o Odd Taxi seja um negócio diferentão, São animais. Né? são animais, Bichinhos. então você não tem muito o que criar ali. Mas agora você pegar personagens que são palpáveis, reais ali, você dá uma cara diferente pra cada um deles, eu acho muito mais difícil e eu acho que o Rank of Kings faz muito Me bem. lembra muito Ghibli. Aí, tipo, pra mim, aí já ganha alguns pontos. E aí nós temos, obviamente, o que todo mundo tá esperando, que é o anime do ano. Vamos lá, rufa os tambores. Brrr. One Piece. Não. Nós temos 86, Legal. Attack on Titan, Né. Jujutsu Kaisen, É. Odd Taxi, Yeah. Ranking of Kings e o Sonny Boy. Gente, o curioso é que assim, esse Sonny Boy, ele tá concorrendo nessa categoria e só mais uma outra. E eu fiquei meio perdida assistindo, porque dá pra comparar com Lost. Do nada a galera vai parar numa ilha. E se chamasse Microsoft Boy, seria melhor? O que é Microsoft Boy? Ai, meu Deus, tá bom. Seria Ai. verde do anime. Mas Eu e acho aí, que anime escolha? do ano tinha que entrar Odd Taxi. Pra Eu mim, acho- o meu voto é de Odd Taxi. Eu acho que vai o Rank of Kings. Eu acho que o assim. Rank of Kings ganha. Eu Será? acho que Eu ele- acho que o que Rank ele of Kings ganha. ganha. Mesmo se tratando de popularidade, porque a gente tem Jujutsu e Attack on Titan Ah, é, concorrendo. tem É, também. pode ser que o Attack on Titan eu não acho essa temporada grande, talvez o Jujutsu. Mas Jujutsu tá bem forte, eu, principalmente no Japão, que ele tá em segundo lugar ali e você não tem Kimetsu nessa aí, talvez o Jujutsu realmente leve. talvez o sabe? Jujutsu leve, mas eu torço muito para que o Rank of Kings também consiga aí brilhar. Olha, eu vou- falei porque vale desde a o pena. começo do ano que o meu voto seria o Odd Taxi. É verdade. Continuo firme e forte. Eu tô falando pelo Jeff também, que é o Odd Taxi, O ano tá virou, bom? o ano virou, ela continua falando do Adtex. Continuo falando do Odd Taxi. Odd Olha aí. Taxi. O que me balançou foi o Wonder Egg, mas ele não tá concorrendo no anime do ano. Apesar de que todos os outros são muito bons, né? Apesar da marmelada do Jujutsu. Bom, meus amores,
Eu acho que vocês têm que contar pra gente quais são os animes que vocês querem que ganhem nas categorias, né? Então, pra isso, segue a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Exatamente. Para saber tudo sobre animes, não só os que estão concorrendo aí, mas tudo que sai nas temporadas japonesas, cola lá em geekhere.com.br e não deixe de acompanhar nenhuma notícia mais. E se você já votou e quiser comprar um figure de um dos bonecos aí, dos personagens que estão no Anime Awards, acessa lá loja.geekhere.com.br que com certeza tem alguma coisa lá. Eu tenho certeza que Jujutsu Slime tem. Pode colar lá que você vai encontrar. Muito bom, Haterman. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Sabe aquela necessidade de dar uma olhadinha no celular a cada 5 minutos? Quando essa vontade fica incontrolável, mais forte do que você, cuidado. A ciência já deu até nome para este medo irracional de ficar sem o celular ou de não poder acessar as redes: nomofobia. Lucas tem 5 anos. Ele já tem regras para usar o celular. Foi um sinal bem alarmante para mim, porque ele ficava nervoso quando acabava a bateria. Então eu percebi que, olha, tem uma coisa de errado, ele está ficando muito dependente desse aparelho, então eu tenho que arrumar uma estratégia de deixar ele menos tempo e menos dependente disso, né? Mas foi esse ponto crítico. E aí você começa a repensar, né? O que tá acontecendo? Não pode ser assim, né? Você tá chorando porque acabou a bateria. Ficar desesperado. Então aí fala, não, tem que mudar isso, não dá pra deixar assim, né? Porque depois que adulto que vai ser também essa criança, né? A preocupação de Florian e Tatiane tem fundamento. Especialistas na área de dependência digital alertam para a entrada precoce das crianças no mundo da internet. Começam muito cedo. E muitas vezes, como se entretêm, permanecem quietinhas, então muitas vezes os pais acabam permitindo e perdem, né, a conta do tempo que elas estão ligadas. O Brasil tem hoje mais de 400 milhões de dispositivos digitais em uso. Computadores, notebooks, tablets e smartphones. Só celulares são 234 milhões, mais de um por habitante. Mundo digital. É neste planeta que este adolescente que não quer se identificar afirma viver desde os 8 anos. Hoje ele está em tratamento. Começou quando eu era criança, e aí eu jogava bastante no computador, eu fui conhecendo amigos, ficava jogando o dia inteiro na internet. Aos 17 anos, ele diz que é uma luta diária e sabe que ainda abusa das horas na web. Umas 10 horas por dia, no mínimo. Você fica sempre sentado na frente do computador ou no celular? É os dois, eu fico sentado aqui, aí quando eu vou comer alguma coisa eu boto algum vídeo pra assistir enquanto eu tô almoçando, ou quando eu tô indo dormir eu boto algum vídeo pra tirar um pouco a insônia, sabe? Identificar todas as causas que levam ao transtorno ainda é uma tarefa difícil para os pesquisadores. A gente pensa sempre que pode ter uma predisposição genética, tem uma questão do ambiente, então quanto eu tenho de estímulos fora daquele ambiente, e tem uma busca, uma necessidade pela recompensa. É uma dificuldade da pessoa de inibir os estímulos em volta para focar em uma única coisa. Hoje em dia, a gente tem como critério diagnóstico o jogo patológico, e quando a gente precisa diagnosticar todas as dependências tecnológicas, acaba entrando no jogo patológico
Então, seria tratamento psiquiátrico, farmacológico para tratar as comorbidades, ansiedade, depressão que possa ter gerado. Uma vida conectada e colorida. Dezenas, centenas, milhares de informações em 1 minuto, 1 hora ou 1 dia. Um universo paralelo a um clique e por muitas horas. Hoje não acabou o dia ainda, foi 3 horas e 28. Ontem foi 6 horas e 56. Sexta-feira da semana passada foi 7 horas e 27. A Heloísa não é a única que gasta muitas horas na web. Os brasileiros ficam em média 10 horas por dia conectados. O tempo só em redes sociais dá ao Brasil o 3º lugar no mundo, com média de 3 horas. As Filipinas estão no topo deste ranking, com média de 4 horas. Mas qual é a linha entre o hábito ou o vício? Quando o uso da internet se torna nocivo? São essas respostas que o Núcleo de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo busca. Nós temos recebido várias pessoas com queixas de uso abusivo da tecnologia, principalmente o uso de jogos online. Normalmente, compreende uma dificuldade enorme em conseguir autorregular o uso dos jogos. O tratamento é multidisciplinar, com terapia em grupo e individual, além de tratamentos psiquiátricos em casos mais graves. A internet é a minha fuga da realidade, é uma forma de eu me entreter e de eu navegar e esquecer de todos os meus problemas. Aos 19 anos, ela descobriu também que precisava de ajuda. Você foge dos seus problemas da vida real para acessar seu celular. Só que com essa era digital, disseminação de ódio, preconceito, padrões, com a intenção de resolver um problema, você acaba descobrindo outro. Segundo especialistas, a dependência tecnológica deve ser tratada como tantas outras compulsões, como por exemplo transtornos de ansiedade, transtornos alimentares ou depressão. Ela não identifica o tempo que ela gastou jogando, por exemplo. Então, permanece muitas horas, não consegue diminuir e quando ela tenta fazer isso, ela tem as tais crises de abstinência, né, que são típicas de quem tem que suprimir da vida uma substância química, né? Então, sudorese, taquicardia, crise de ansiedade. Quando acaba o meu pacote de dados, tipo, com 2 semanas só. E aí eu tenho que esperar mais 2 semanas para no mês seguinte renovar. Mas não dá nem vontade de sair de casa, porque eu sei que eu vou estar sem internet. E aí me gera um desconforto, porque eu fico, cara, eu vou sair de casa, mas eu vou estar sem internet. Não acho isso bom, não acho isso legal, não vou conseguir. A doutora Silvia diz que aceitar o diagnóstico é o primeiro passo. O problema é mais ou menos assim. Eu tenho domínio sobre isso. A hora que eu quiser parar, eu paro. E a gente sabe que da mesma forma como o usuário de substância química diz isso, mas não consegue. Ana é artista plástica e professora. Ela conhece o poder de sedução das redes sociais e, por isso, estabeleceu regras em casa. Os meninos já sabem que usar celular na hora das refeições, por exemplo, está proibido. Já houve casos em que, se eu não interferisse, ou meu marido também não interferisse, ele seria o protagonista, digamos assim, da tensão deles durante o dia. Sei lá, tá chovendo, aquele argumento, não tenho nada para fazer, então vou ficar aqui no celular. E a gente teve que interferir. Agora você vai parar, você vai ler um livro, ou você vai, sei lá, arrumar seu armário, ou você vai me ajudar aqui a cozinhar. Impor limites não é fácil, mas para a Ana é fundamental. Há um desgaste constante, diário, mas que eu acho que é importante eu marcar essa posição, né, de mediadora, de dedicação do tempo deles para quê, né? A que eles vão se dedicar
em termos de atenção. Aqui eu vou prestar atenção. Eu acho isso fundamental hoje em dia. Para médicos e psicólogos, o que Ana faz com os filhos é a chave para prevenir uma dependência. A presença familiar pode ser a diferença entre o hábito e o vício. Esses pais têm medo de se aproximar desses jovens, porque invariavelmente, se alguém interrompe, existe uma crise de explosão, de raiva. Então, os pais começam a ficar acuados e os filhos acabam entendendo isso como uma maneira de distanciamento. Então, parece assim, não é bom porque meu pai e minha mãe não querem saber de mim, mas é bom porque eles me deixam sossegado. A gente já entendeu que o mundo é digital e que talvez a gente seja realmente assaltado por essas telas e por essa quantidade de informação que a gente tem que gerenciar. O que eu acho que é o debate muito fundamental nesse momento é a gente entender a lógica de cada mídia social. O que está por trás dele para você fazer o melhor uso dele da maneira mais crítica. Essa questão dos algoritmos da inteligência artificial é o que tem que ser debatido, né? O negócio das plataformas é assim, a gente já entendeu, a gente é dependente delas, tudo certo. Agora, como que a gente vai virar o jogo? Já estão acontecendo muitos conflitos em casa, brigas, violência doméstica, alguns casos, inclusive, de agressão física e até tentativa de suicídio. A independência não se resume apenas por um ato. Vários movimentos já clamavam por mudanças. Tivemos a Conjuração do Rio de Janeiro, a Conjuração Baiana. Em Pernambuco teve a Revolução de 1817 e a Conjuração Mineira aqui em Minas Gerais. A independência no Brasil, muito sangue vai ser derramado. Não foi nada pacífica. 1808. Dom João VI, príncipe regente de Portugal, desembarca por aqui. Fugiu da invasão das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Com ele vieram a mãe, Dona Maria, a mulher Carlota Joaquina e os filhos pequenos. Pedro tinha 9 anos de idade. E ministros, empregados, fala-se em 15 mil pessoas. Pouco mais de 10 anos depois, a população portuguesa exigiu a volta da família real para Portugal. Contra a vontade, Dom João embarcou, mas deixou por aqui um governo provisório comandado pelo filho Dom Pedro. Com a volta de Dom João, por causa da rebelião liberal do Porto, começa a pressão dos portugueses para que Dom Pedro voltasse também. O nome da rebelião, eu sempre brinco que ela era liberal para Portugal. Para o Brasil não era nada liberal. Qual era a intenção dos líderes portugueses? Era fazer com que não restasse nada da realidade do Reino Unido de Brasil e Algarves. Por isso eles precisavam que o filho voltasse também. A desculpa é que ele tinha que completar os estudos e coisas assim. Mas Pedro bateu o pé e não acatou as ordens da corte. Com certeza você estudou esse momento na escola. O dia do fico. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Rio de Janeiro. Foi aqui, naquela janela do Paço Real, que Dom Pedro foi aclamado. Pesou muito nessa decisão as 8 mil assinaturas de diferentes setores da elite, todos pedindo para ele não deixar o Brasil. Para muitos, o momento mais importante do processo da independência. 7 meses depois, Dom Pedro começava o trajeto que traçaria seu destino político.
Ele saiu aqui da Quinta da Boa Vista, residência oficial da família imperial, acompanhado de sua guarda, rumo a São Paulo. 5 dias de mula e a cavalo, até a comitiva chegar no momento que muda a nossa história, a independência de um país chamado Brasil. A decisão do Grito do Ipiranga, no entanto, só surgiu quando Dom Pedro foi informado que a corte portuguesa tinha anulado todos os atos de seu governo e removido o que ele ainda tinha de poder. Restou se libertar. Opa, mas não é bem assim. Veja, Dom João levou muito dinheiro quando foi embora do Brasil. Em 1825, para que Portugal reconhecesse a nossa independência, nós tivemos que pagar a Portugal mais ou menos 2 milhões de libras esterlinas. E como nós não tínhamos esse dinheiro, fizemos um empréstimo à Inglaterra. Quer dizer, tínhamos que pagar para ser independentes. Pagamos para ser independente. No meio de um continente norte-americano, cuja vocação era a república, né, a independência do Brasil colocou na chefia do Estado um imperador. Então foi uma independência que causou muito estranhamento. As pessoas mais esclarecidas, a maioria queria, a classe dominante queria, os letrados, eles queriam uma independência, tentando colocar o país nas linhas, nos trilhos do trem do progresso que vem desde o século XVIII na Inglaterra com a Revolução Industrial. Você tem a figura aí do santista José Bonifácio de Andrade e Silva, que é uma figura exemplar que vai ser importantíssima no processo de independência do país. Quem resiste a esses olhares? E esses carinhos? Com certeza eu sou muito mais feliz com ele na minha vida. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sinto prazer no meio deles. Há mais de 10 mil anos, os cachorros começaram a ser domesticados pelos humanos. E desde então, são tratados como companheiros. E assim acontece com qualquer animal de estimação. Muito bem, filho. Tudo bem. Em todo o mundo existem atualmente 1 bilhão e 600 milhões de pets. O país com maior número é a China, seguido pelos Estados Unidos. O Brasil está em terceiro lugar, com 140 milhões de bichinhos de companhia. São 54 milhões de cães, 40 milhões de aves, quase 24 milhões de gatos e pouco mais de 19 milhões de peixes. A pandemia trouxe essa necessidade afetiva, essa necessidade lúdica, que é a grande troca com os animais de estimação, especialmente cães e gatos. E aqui no Brasil a gente viu uma procura muito grande por adoção também. Durante a pandemia de Covid, aumentou a procura por animais de estimação. Sem poder sair de casa, muita gente se viu solitária e, em alguns casos, até em depressão. Antes da pandemia, eu saía bastante, viajava, e aí ficar em casa só trabalhando não dá. A solidão foi um dos motivos, sim. Aí, ó, ficou quietinho. Com a pandemia, o fato das pessoas estarem mais em casa, elas querem uma companhia. E o bicho, o cão ou o gato, acabou sendo uma opção para uma companhia. Agora, o sossego dura pouco na casa da Mariana. E, opa, vem aqui, Obama. Ó, saiu. Vem aqui, Obama. Vem, senta aqui. Para de comer meu cadarço, vem cá. Aqui. Não, vem aqui, fica quietinho. Muita gente que mora sozinho, não tem companhia, e com os cachorros você acaba, se distraindo, não fica só bitolado em trabalho, só pensando em pandemia, em notícia ruim,
benefícios são inúmeros para a saúde física, mental e emocional das pessoas. O escritório da Mariana é improvisado no meio da sala. Ela dá um petisco para tentar fazer o Obama ficar quieto. Deita aqui. Fica quietinho, tá? Aí vai trabalhar. Mas ele logo se agita novamente. Não. Senta lá. Senta. Vem, senta. Senta. Fica quietinho. Desta vez, Obama venceu. O jeito é sair para um passeio. Trouxe muito benefício para os humanos, em questão de afetividade, companhia, até forçando um pouco mais a fazer caminhadas, passeios, melhora a sociabilidade das pessoas, dentro de um contato restrito, claro, mas traz bastante benefício para a saúde física e emocional do ser humano. E todas as pessoas falam a mesma coisa. Ai, nossa, esse cachorro que me deixou são durante a pandemia. Se a convivência durante a pandemia trouxe benefícios tanto para o dono quanto para o pet, é preciso estar pronto para o futuro. Alertar para que esse animal tenha uma rotina facilitadora para o pós-pandemia, onde ele tenha autonomia, onde ele possa ter uma rotina que o atenda, né? Onde o ambiente também participe desses investimentos, para que seja mais suave depois ele conseguir ficar sozinho. Pensando nisso, Mariana deixa Obama uma vez por semana em uma espécie de creche para animais. Mesmo não precisando, eu trabalhando de casa, ele tendo a minha companhia, eu preferi pelo menos uma vez por semana que ele não fique só comigo e, né, socializar com outros cães também, acho que é importante. As livrarias em todo o Brasil já não andavam bem das pernas fazia tempo, mas com a pandemia muitas tiveram que fechar as portas de vez. O número de livrarias pode ter diminuído, mas um levantamento mostra que o brasileiro está lendo mais livros neste momento conturbado. O mundo dos livros acabou sendo um mundo em que dá para você viver dentro dele, dá para você viver dentro das histórias do que se passa, sem ser contaminado. Em 2021, as vendas de livros cresceram quase 30% em relação a 2020. Isso significa que se no primeiro ano de pandemia o setor faturou 1,76 bilhão de reais, em 2021 o faturamento chegou a 2,28 bilhões de reais. A Fernanda percebeu que comprou mais títulos diferentes e viu que os amigos também se interessaram mais. Como sabem que eu tenho vários livros disponíveis em casa, vinham falar comigo, pediam livros emprestados. A Mônica, que é dona de livraria, sentiu não só o aumento das vendas, mas também o engajamento das pessoas no clube de leitura que ela criou para discutir os temas de cada livro. Nós começamos a fazer os encontros mensais e deu super certo e o grupo continua firme até hoje. O escritor Henrique Rodrigues lançou 3 livros durante a pandemia. Um deles, Machado de Assis Menino, conta a história do pequeno Assis que, vendendo doces, conseguiu ajudar a mãe e ainda frequentar uma escola. Para ele, a pandemia foi um grande momento para repensar a vida, para criar. Os momentos de crise da humanidade, eles sempre são muito produtivos em termos de criação artística. Veio a pandemia e as pessoas começaram a ler mais. Que bom isso para todo mundo, né? Que bom ter livro em casa revoluciona a vida das pessoas. Quem mora de aluguel sabe, quando chega a hora de renovar contrato, muitas vezes é um susto. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, mais usado no cálculo de reajuste, teve alta de quase 18% no ano passado. Já o IVAR, o novo Índice de Variação de Aluguéis Residenciais da Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de 0,61% no acumulado de um ano. O indicador considera contratos de locação em vigor e, por isso, reflete melhor a realidade do mercado. A gente viu em algum momento do tempo
o IGPM acumular mais de 30%, só que ninguém teve um ganho de renda de 30% no período. Negociar virou palavra de ordem para o inquilino Guilherme. Foi uma negociação rápida, mais um diálogo entre eu e o locador. E para ele é uma segurança, né? Sabe que a gente também não vai deixar de fazer nossas obrigações. Quando existe impasse entre proprietário e locatário, alguns casos vão parar na justiça. Hoje, no nosso escritório, a gente possui mais de 100 processos com esse objeto, né, com esse objetivo de troca de índice. Hoje a gente tem mais de 50 processos que nós já temos liminares favoráveis, nós temos alguns que nós já temos inclusive sentença favorável para a troca de índice, porque de fato é um problema muito grave. As 38 fotografias expostas no Museu da República, em Brasília, e na Galeria Carla Osório, são as mais representativas da carreira de Marcelo Brodsky, que tem dedicado a vida a retratar a memória dos desaparecidos políticos, o drama dos exilados e os movimentos populares em defesa da liberdade. Com caneta e tinta, o artista vai assinalando nas fotos os significados que cada uma delas traz. Essa é uma das fotografias mais conhecidas da obra do Marcelo Brodsky. Ela faz parte da coleção do Metropolitan Museum de Nova York, da Tate, em Londres, da Pinacoteca em São Paulo. Está exposta aqui em Brasília, aqui no Museu da República, e é o começo, né, Marcelo? É o meu primeiro trabalho assim bem mais conhecido, no qual eu trabalho colocando texto em cima das imagens. Eu estou marcando aqui a figura de Martim. Martim foi o primeiro que eles levaram na ditadura, né? Então, o Martim e o Cláudio são as duas vítimas da ditadura militar argentina. E então, de alguma maneira, essa aula, a minha aula, mostra os vácuos, os vazios, os espaços de ausência que a ditadura nos deixou. E não foram poucos. 115 alunos do Colégio Nacional de Buenos Aires sumiram durante o regime militar argentino. Muitos foram jogados vivos de aviões dentro do Rio da Plata. Fernando, irmão de Marcelo, também nunca foi encontrado. Ele estava preso na Escola de Mecânica da Armada, que foi o principal campo de concentração da ditadura, e terminou naquele rio. O drama dos exilados é outro tema que passou a fazer parte da obra de Marcelo Brodsky. Numa ilha italiana, Lampedusa, o jeito que eles estão, do lado do mar, jogados no chão, procurando algum refúgio, uma casa, educação, vida, que não tem, né? Fotografia e Direitos Humanos é a última parte dessa trilogia que Marcelo Brodsky chama de Fogo das Ideias. Essa é no Rio de Janeiro, é uma passeata das atrizes da televisão e do teatro brasileiro. Eles estão marchando em 68 contra a censura na cultura na Baía de Guanabara. Eternas Diásporas tem curadoria de Charles Kozak e fica em cartaz no Museu da República, em Brasília, até 22 de março. Tragédias que se repetem e que poderiam ter sido evitadas. Enchentes e deslizamentos deixam mortos e desaparecidos no estado de São Paulo. Perdi amigo, perdi praticamente tudo que eu tinha aqui. Obras e alertas ajudariam a salvar vidas nas áreas de risco. Band, Central Única de Favelas e Frente Nacional Antirracista abraçam São Paulo e arrecadam doações para as vítimas das enchentes. Contas do setor público fecham 2021 com o primeiro resultado positivo em 7 anos. Polícia Federal conclui que o presidente Bolsonaro não cometeu crime no... Volta às aulas mais segura com vacinação das crianças, alívio para alunos e pais. O Ministério Público quer devolução de girafas após suspeita de importação ilegal e maus tratos. Zoológico nega irregularidades. Crise na Ucrânia impulsiona a indústria de armas nos Estados Unidos, que financia políticos do partido do presidente Joe Biden. Contagem regressiva para a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, que a Band transmite com exclusividade. Faltam 8 dias. Por que o Brasil é campeão mundial em cirurgias plásticas? Na reportagem especial, a influência das redes sociais nos padrões de beleza. Greve de médicos peritos do INSS prejudica 25 mil pessoas que aguardavam exame. O Ano Novo do Tigre está chegando. As lanternas chinesas iluminam a noite para comemorar. O Jornal da Band está no ar.
Aqui, talento é o que não falta. Com um time de jurados que é um show à parte. Lucy Ramos, Odilon Wagner e Renata Fã. Fica a pergunta que não quer calar. Grana ou fama? Terça, 20h30 da noite. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Oi, eu sou a 123. Muita gente acha que eu existo para oferecer passagens mais baratas. E é muito mais do que isso. Meu propósito é inovar a sua conexão com o mundo com economia e excelência. Para mim, a conexão com novos lugares é um valor essencial. Tem que ser para todos. Eu faço o que for preciso para oferecer passagens, hotéis, pacotes e transportes muito mais baratos e todo o apoio de informações sobre destinos para quem viaja a turismo ou a trabalho. Viajar tem que ser um sonho possível para todos, porque torna as pessoas melhores. Bora concorrer a 40 mil todo dia com a Nestlé? Promoção Renove Seus Sonhos com Nestlé. São 40 mil reais todo dia e prêmios instantâneos. Compre 2 produtos Nestlé diferentes e participe. Os baianos estão sofrendo com a chuva forte que atinge o estado. Se você puder ajudar, a Band, a CUFA, que é a Central Única das Favelas, e a Frente Nacional Antirracista estão com uma campanha chamada Abrace a Bahia. De qualquer lugar do Brasil, você pode fazer uma doação. São milhares de pessoas que precisam urgentemente reconstruir suas vidas e elas contam com a sua solidariedade. É simples, é só acessar o site band.com.br. Faça isso. O Palmeiras vai em busca do Mundial e a Band te leva junto. Com a melhor cobertura no Brasil, em Abu Dhabi. Jogos ao vivo, narrados com o coração. E comentados por quem conhece o Palestra. E tem sangue verde correndo nas veias. Programas especiais para analisar os momentos decisivos de cada partida. Reportagens exclusivas para você acompanhar o dia a dia das equipes. Próximo sábado, 1h15 da tarde. Começa a disputa para conhecer o adversário do Verdão na semifinal. Al Ali e Monte Rei. Dia 8, a partir de 1h15 da tarde. Avante Palestra! Abel e seus guerreiros entram em campo para tentar carimbar o passaporte para a grande final. Mundial de Clubes da FIFA é Band. Boa noite. Boa noite. A tragédia das chuvas em São Paulo já são 24 mortos, 11 cidades atingidas, centenas de famílias desabrigadas. E ainda há 900 áreas de risco para mais inundação, mais deslizamento e as buscas por desaparecidos continuam.
Vamos ver como está a situação agora nas cidades atingidas pelos temporais. A Clara Neri tem informações ao vivo de Franco da Rocha. Clara. Boa noite a todos. Já chega a 24 o número de mortos em todo o estado de São Paulo por conta do temporal no final de semana. Só aqui em Franco da Rocha, o ponto mais afetado por conta das chuvas, já foram confirmadas 8 mortes e 10 pessoas ainda desaparecidas. Desse total, 3 corpos já foram localizados, mas ainda não retirados por conta da dificuldade que os bombeiros estão de encontrá-los por conta da grande quantidade de terra. No final da tarde, retornou a intensa chuva, mas as buscas não foram paralisadas e não tem previsão de parar, ou seja, pode continuar ao longo de toda a madrugada. Só vai ser paralisada as buscas, segundo a Defesa Civil, se for atestado um risco por conta da intensa chuva. A gente segue acompanhando as buscas daqui. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Clara, e a qualquer momento volta tendo novidades. E entre as vítimas dos deslizamentos de terra em São Paulo estão famílias inteiras. Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi a cidade mais afetada entre as 11 no estado que sofrem com as fortes chuvas desde ontem. Pelo menos 8 pessoas morreram. Além de casas soterradas, lojas e prédios públicos ficaram tomados pela água, como a prefeitura, o fórum e a delegacia. Já são mais de 30 horas ininterruptas de buscas por sobreviventes. Nesta rua, 15 casas vieram abaixo quando um barranco deslizou. Além dos bombeiros, os trabalhos de busca e resgate contaram com Defesa Civil e voluntários. Agora é pedir força para Deus e trabalhar, virar o livro, começar uma nova vida longe daqui. Perdi amigo, perdi praticamente tudo que eu tinha aqui. O governador João Dória, que sobrevoou as áreas mais castigadas, anunciou a liberação de 15 milhões de reais para os municípios mais atingidos. Dezenas de casas foram interditadas. Não tem pra onde ir, né? Tem família, não tem pra onde ir. Vai fazer o quê? Né? Sabemos que é área de risco, mas ninguém faz nada por ninguém. Foi chamado o bombeiro, Defesa Civil para tirar esse pé de árvore daí. Aí nunca mexeram com isso aí. Falou que quem está no lugar errado é o morador, mas o morador muitas vezes, se tivesse condições, não estaria aqui, né? Cerca de 500 pessoas estão desalojadas. Clarice perdeu 5 pessoas da família após o desmoronamento de um morro em Várzea Paulista, também na região metropolitana. A filha, 3 netos e o genro. Morreu abraçada com a menininha. Morreu protegendo a filha. Ela estava feliz porque ela estava realizando o sonho dela de ter a casa própria dela, né? Em Francisco Morato, 3 pessoas de uma mesma família morreram soterradas, entre elas uma criança. Foi um desespero só, uma loucura só. Gritaria, choro e criança gritando. Os municípios que registraram mortes em decorrência das chuvas em São Paulo têm mais de 900 áreas de risco para deslizamentos e enchentes, de acordo com a Defesa Civil Estadual. A capital paulista, onde vinha chovendo pouco, registrou entre sexta e domingo 40% de todo o previsto para o mês de janeiro. A gente, graças a Deus, está vivo, né? A gente tem alguns parentes que estão nos ajudando, a gente está correndo atrás, mas estamos vivos. A casa a gente conquista depois, mas a gente está muito triste por tudo. Foi uma imagem muito difícil. É muita tristeza. Daqui a pouco a gente volta com novas informações da tragédia das chuvas em São Paulo. A guerra entre bicheiros que controlam parte do crime organizado no Rio foi parar na Colômbia. Lá foi preso o homem apontado como mandante da morte de um dos chefões do bicho. As imagens da execução de Alcebiades Paz Garcia, o BID, estão no inquérito do Ministério Público do Rio. O bicheiro voltava do desfile das escolas de samba em 2020, quando foi assassinado. Familiares do contraventor descem da van, enquanto um dos executores se aproxima e começa a disparar em direção a BID. Depois de quase 2 anos de investigação, o bicheiro Bernardo Belo, apontado como mandante do crime, virou réu. Bernardo foi preso na Colômbia durante uma viagem de família na noite de sexta-feira. De Cartagena para Bogotá, todos do grupo, crianças e adultos, embarcaram de avião e o Bernardo Belo fez esse trajeto Cartagena-Bogotá terrestre. Então isso também indica
Ele queria ludibriar as autoridades com o nítido propósito de fugir do cumprimento do mandado de prisão. As autoridades brasileiras deram início ao processo de extradição de Bernardo Belo. No entanto, não há um prazo definido para que isso aconteça. Mas também foi explicado que, caso ele deseje voltar antes ao Brasil, o contraventor pode pedir uma extradição voluntária e chegar ao Rio de Janeiro direto para o sistema penitenciário. A defesa de Bernardo Belo já entrou com pedidos de habeas corpus que foram negados pela Justiça. No Guarujá, litoral de São Paulo, um turista de 26 anos morreu depois de tentar fugir de um assalto. A imagem mostra o carro de Luigi Giacomazzi. Ele estava com a mulher e um amigo quando foi abordado pelos bandidos. Luigi dá ré para tentar fugir. Nesse momento, um deles atira 2 vezes. Luigi foi atingido na cabeça e o carro capotou. Ele morreu na hora. A mulher dele e o amigo sofreram ferimentos leves. A polícia procura os criminosos. O Ministério Público pediu que o Zoológico Bioparque do Rio devolva girafas importadas da África do Sul. A Polícia Federal voltou ao resort onde as girafas estão abrigadas. O local tem baias pequenas e sem luz. Pela lei, o tamanho do recinto deveria ser 30 vezes maior. Na semana passada, 2 homens foram levados à delegacia para dar explicações sobre a morte de 3 animais que tinham tentado fugir e morreram de um problema cardíaco provocado por estresse. A compra das 18 girafas foi a maior importação de animais de grande porte já feita no Brasil. Mas agora, o Ministério Público Federal quer que elas sejam devolvidas imediatamente ao seu habitat natural, na África do Sul. O inquérito apura indícios de maus tratos e de irregularidades na importação dos animais. Uma portaria do IBAMA proíbe a importação de animais retirados da natureza. O Bioparque nega os maus tratos e afirma que vai provar na justiça que a compra foi legal, obedecendo às regras do Brasil e da África do Sul. O zoológico diz que as girafas vêm de uma reserva africana autorizada para manejo sustentável e que o envio de animais para diferentes continentes é uma estratégia de preservação. O conceito Bioparque, ele vem trazendo uma ideia de ter mais espaço, de ser um lugar melhor para os animais, mas o sistema continua o mesmo, que é você utilizar os animais como mercadorias para venda de ingressos, né? A morte das girafas levou manifestantes a fazerem um protesto domingo na porta do Bioparque. Um avião pequeno caiu pouco antes de pousar na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, em Brasília. O avião monomotor turbo-hélice que vinha da cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães tinha como destino o aeródromo da fazenda do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, localizado a pouco mais de 15 quilômetros da região central de Brasília. Apesar dos estragos, o piloto e mais 4 pessoas a bordo não se feriram. Entre eles, um bebê de 2 meses e a mãe, que passaram por exames médicos por precaução. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto disse que estava pousando quando uma rajada de vento lateral atingiu a aeronave e fez com que ela caísse na mata próximo à pista do aeródromo. A maior parte do combustível já havia sido escoado e, portanto, não havia risco de uma ignição ou um tipo de explosão na aeronave. O CENIPA, Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, já está apurando os fatores que contribuíram para a queda. A Polícia Civil do Distrito Federal também investiga o caso. Desde 2012, 5.198 ocorrências aeronáuticas foram registradas no país. 52% delas com aviões monomotores, como o do acidente desta segunda-feira. Só em janeiro deste ano foram 12 acidentes, 4 deles com mortes. A polícia investiga um crime bárbaro no Rio de Janeiro, o assassinato de um congolês espancado até a morte. Mariana Procópio tem mais informações. Mariana? Olá, Joana. Pois é, a Delegacia de Homicídio já teve acesso às imagens de câmeras de segurança que mostram exatamente o congolês Moise Kabagambé, de 25 anos, sendo espancado até a morte na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Investigadores dizem que já sabem quem são os agressores, até os apelidos deles, mas trabalham agora para conseguir a identificação completa. Moise fugiu da guerra no Congo, chegou ao Brasil em 2011. Na segunda-feira passada, ele saiu de casa dizendo à família que ia até um quiosque na Praia da Barra da Tijuca cobrar pagamentos atrasados.
Depois disso, ele não foi mais visto. À noite, o corpo dele foi encontrado na praia da Barra da Tijuca com mãos amarradas, sinais de espancamento. Um primo de Moise, que disse que viu as imagens, afirmou que elas mostram Moise sendo espancado por cerca de 15 homens, um deles usando inclusive um pedaço de pau. Voltamos para o estúdio. Obrigada, Mariana. Morte durante o roubo de um carro em São Paulo. A vítima estava no banco de trás e acabou arrastada durante a fuga dos bandidos. No alto da tela dá para ver que a mulher de vermelho vem acompanhada de uma idosa. A senhora caminha com dificuldade até que as duas chegam no carro. A motorista abre a porta traseira para a idosa. Depois vai até o porta-malas e, na sequência, entra no carro de luxo. As duas mulheres se preparam para deixar o local quando uma quadrilha armada se aproxima. São violentos e logo arrancam a mulher de vermelho do veículo. A motorista resiste, não quer entregar as chaves do HRV e também a bolsa. Luta com dois bandidos, mas é empurrada violentamente. Nessa hora, um dos criminosos vai até o banco traseiro e também com muita violência puxa a idosa do veículo, que já começa a se movimentar, mesmo com as portas abertas. Nessa hora a imagem não mostra, mas dona Julieta Long, de 88 anos, foi jogada do carro em movimento. Caiu, bateu com a cabeça no asfalto e desmaiou. Dona Julieta chegou a ser socorrida, mas não resistiu à grave hemorragia no cérebro e morreu. A quadrilha, que parece ser formada por menores de idade, fugiu com o veículo, depois abandonado na região da comunidade de Heliópolis, a maior de São Paulo. Por enquanto, nenhum dos suspeitos foi identificado ou preso. Ainda hoje, campanha Band, CUFA e Frente Nacional Antirracista abraçam os estados, arrecada doações para vítimas das enchentes em São Paulo. E na reportagem especial, como as redes sociais criam novos padrões de beleza e turbinam as cirurgias plásticas. É já já. Em muitas cidades, o ano letivo começou hoje e começou com um dilema. De um lado, as escolas podem pedir o passaporte da vacina, de outro, os estudantes não vacinados não podem ser impedidos de assistir à aula. Trânsito intenso perto das escolas só pode ser uma coisa: volta às aulas. Foi um vai e vem de pais em várias unidades de ensino particulares de São Paulo, e muitos deles aliviados. A gente está se sentindo bem mais tranquilo, já estava passando da hora das crianças voltarem para a escola. Medição de temperatura, álcool em gel, máscara, e os estudantes estão atentos. Mas o alívio mesmo tem outro motivo. Agora também começou a vacinação infantil. Ele já tomou a primeira dose, então a gente fica mais segura de trazer o filho às aulas. O primeiro dia de aula é dia de reencontrar os professores, os amigos e fazer novos amigos. A gente está aqui no 3º ano. Essa meninada tem entre 7 e 8 anos. E aí, vocês estão felizes com o retorno das aulas? Sim! Felizes de ter que acordar cedo de novo? Não! As escolas podem pedir o comprovante de vacinação dos alunos, mas não impedir os não vacinados de assistir aula. Na rede estadual de São Paulo, o documento será solicitado e as escolas deverão notificar ao Conselho Tutelar sobre os não imunizados. A gente orienta de fazer a vacina, de ser vacinado, mas os pais estão mais tranquilos com a vacinação. E nosso corpo de colaboradores está 100% vacinado. Volta às aulas também em outros estados. Na capital baiana, foi a vez das escolas particulares, que além do retorno presencial, mantiveram as aulas online. Olha, o Brasil que volta às aulas, volta com um desafio grande. Conforme a matéria, conforme a disciplina, tem estudo mostrando que os alunos podem ter aprendido, nesse período todo de aula remota, só 1/4 do que deveriam ter aprendido. Quanto tempo a gente vai levar para tapar esse buraco de conhecimento? Tem especialista falando em 10 anos. Então a gente precisa correr, até porque esse atraso atinge um país que já tinha um déficit importante. Pegar um exemplo, pegar o exemplo da matemática, que é bem claro, quase 70% dos nossos estudantes não possuem o conhecimento básico esperado nas operações. Então, a gente aqui no Grupo Bandeirantes está cobrindo as eleições e vai cobrar dos candidatos uma posição clara sobre como vai enfrentar o desafio da educação.
Vamos ver como fica o tempo amanhã. Previsão de mais chuva forte para o estado de São Paulo, também no Triângulo Mineiro, no centro-norte de Minas e no Espírito Santo. Isso por causa do avanço da frente fria que canaliza a umidade. O solo está muito encharcado, então há risco para mais deslizamentos de terra. No Rio Grande do Sul, sol entre nuvens e pouquinha chuva no litoral. Sol também no interior do Nordeste, enquanto pancadas de chuva se espalham de forma isolada nas outras áreas. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, 30 graus também, tempo abafado, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Em Vitória, 32. Em Belém, máxima de 33 graus e Aracaju, 32 graus. Na capital paulista, o sol volta a aparecer aos poucos ao longo da semana. A chuva diminui e as temperaturas vão subindo, máximas entre 26 e 31 graus. A Polícia do Rio conseguiu impedir mais um furto de combustível no oleoduto da Transpetro, na Baixada Fluminense. Depois de 2 roubos neste mês, a investigação apontou que a quadrilha voltaria ao local nesse domingo e voltou mesmo. Dessa vez, um caminhão já carregado com o petróleo foi apreendido. O bando que carregou esse caminhão conseguiu fugir. Além dos prejuízos, esse tipo de crime aí gera riscos de explosões. Vamos falar de oportunidade de trabalho, oportunidade de renda. A alta na venda de imóveis atrai novos corretores para o mercado. Se você tem interesse nessa profissão, dá uma olhada no que é necessário para se qualificar. O Yuri cursava jornalismo e fazia gravação e edição de vídeos, mas nos últimos anos o trabalho nessa área diminuiu. Passou a trabalhar como corretor de imóveis. Conseguia fazer uma base de R$ 1.800 por mês e hoje eu consigo alcançar de 4,5 a 7. A história do Yuri ajuda a explicar por que a profissão de corretor de imóveis tem atraído tanta gente nos últimos tempos. Com desemprego em alta e o mercado imobiliário aquecido, muita gente tem deixado outras carreiras para vir trabalhar em imobiliárias como esta. Aqui tem cerca de 400 profissionais e só neste mês foram 60 contratações. No Rio de Janeiro, em um ano, o número de profissionais cresceu 80%. Em todo o país, o aumento foi de cerca de 10%. Para atuar na área, é preciso fazer o curso técnico em transações imobiliárias, que é regulamentado pelo Conselho Regional. O profissional precisa se inscrever no Cresce do seu estado e pode trabalhar vinculado a alguma imobiliária ou de forma autônoma. Em média, um corretor recebe 6% do valor do imóvel que vende. A gente tem aqui, como eu mesmo, ex-lojistas, a gente tem um pessoal novo do mercado de trabalho. Com essa dificuldade de um emprego formal, a gente acaba alcançando toda essa galera. E quem atua no setor alerta, é preciso se manter atualizado. Você não é um abridor de portas. Você tem que entender da documentação, você tem que entender toda a parte jurídica, você tem que saber o enquadramento que você vai colocar o teu cliente para um financiamento imobiliário, qual a melhor taxa de juros. Daqui a pouco, a contagem regressiva do Palmeiras para o Mundial de Clubes. E ainda tem muita música na pizzaria do Faustão na Band. Todo dia era dia de... É já já. Uma cidade devastada. O dia foi de limpeza e solidariedade em Franco da Rocha. Domingo, 30 de janeiro, Franco da Rocha. Uma cidade devastada pela chuva. Meu Deus! Segunda-feira, 31 de janeiro. Logo depois do amanhecer, quem chegou ao centro da cidade para trabalhar só viu água e lama. Olha, não consegui ainda assimilar. É uma vida, porque assim, é minha família, a minha irmã, as funcionárias que dependem daqui, entendeu? Lidar com os estragos do jeito que dava foi o que restou para muita gente. As contas não param, tem que pagar o salário dos funcionários agora essa semana, aluguel e as despesas não param. Estou pensando que posso até, sei lá, falir, não sei. Essa é a praça central de Franco da Rocha, onde fica a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, a delegacia e uma escola. Dessa parte baixa da cidade, dá para ter uma dimensão dos estragos. Por aqui, o nível da água atingiu um pouco mais de 1,5 metro de altura. Agora são 9 horas da manhã, voltou a chover, o que aumenta o desespero dos moradores. Como que a gente vai trabalhar
com isso aqui, não tem como. Acabou, não tem, a gente não tem mais nada. Olha aqui do lado, não tem mais nada, a gente não tem nada. A 2 quilômetros dali fica o Jardim Paulista, onde a terra do morro deslizou sobre dezenas de casas ontem de manhã. Meu Deus! Moradores da comunidade formaram um cordão voluntário para ajudar as equipes do Corpo de Bombeiros nas buscas. O trabalho passa de mão em mão. Quando ouve o apito, todo mundo para. Pode ser uma vítima. A cidade em luto silencia. Daqui a pouco mais informações sobre essa tragédia da chuva. Médicos peritos do INSS estão fazendo uma greve que já prejudicou 25 mil pessoas. Portas fechadas no INSS para quem tentava fazer uma perícia médica hoje. Desde o dia 16/8 de 2018. Estou 4 anos sofrendo, defendendo os outros. Amigo, que país é esse? A Márcia veio de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, até a zona norte do Rio para a perícia. Perdeu a viagem. Quando chega aqui, é isso aí que você está vendo. Não tem o que se falar, a não ser tristeza mesmo. A paralisação dos peritos médicos do INSS nessa segunda-feira afetou milhares de atendimentos em todo o Brasil e aqui no Rio de Janeiro não foi diferente. A categoria disse que tentou negociar por diversas vezes com o governo federal, mas não obteve sucesso. Entre os principais pedidos dos profissionais, uma fixação de limite de atendimentos por dia para evitar sobrecarga. A adesão à paralisação nas agências fez com que funcionários remarcassem todas as perícias. A maioria para depois do dia 16 de fevereiro. E agora é esperar, né? Chegar aqui dia 17, mais uma vez a porta está fechada. O Brasil criou mais de 2.700.000 empregos com carteira assinada no ano passado. O saldo de 2021 foi positivo. O governo chegou a falar em melhor desempenho da década, mas a base de dados mudou em janeiro de 2020, o que não permite comparações com anos anteriores. Em dezembro, o resultado ficou no vermelho. Mais demitidos do que contratados, menos 265 mil postos de trabalho. Demorou 45 dias, mas a cachorrinha Pandora, aquela que sumiu numa conexão de voo em São Paulo, finalmente foi encontrada. Pandora estava embaixo de uma ponte do lado de fora de um dos terminais do aeroporto de Guarulhos. Quem a encontrou foi um funcionário do aeroporto. A cachorrinha foi devolvida ao dono, o garçom Reinaldo Júnior. O reencontro, lógico, foi emocionante. Achei minha filha, pô, não tem muito o que falar não, acharam ela. Não tem palavras agora não, pô, tô nem conseguindo respirar. Pandora desapareceu no dia 15 de dezembro, durante a conexão de um voo da Gol, que ia de Recife, em Pernambuco, até Navegantes, em Santa Catarina. A justificativa da Gol é que a cadela rompeu o lacre da caixa de transporte e fugiu. A Fórmula 1 vai tornar obrigatória a vacinação completa contra a Covid. A decisão sai dias depois de a Austrália confirmar a necessidade de vacinação para o GP do país. Pilotos, funcionários das equipes e convidados terão que comprovar as doses para todas as provas do calendário, que vai passar por 20 países. A temporada começa no dia 20 de março no Bahrein e a Band vai mostrar tudo ao vivo. O ônibus do cantor Nevinho Novaes capotou em Alagoas. O acidente aconteceu de madrugada quando a banda voltava para Aracaju depois de um show. O saxofonista do grupo não resistiu. O cantor Nevinho e mais 8 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital. Todas já receberam alta. Voltamos agora a falar sobre as chuvas em São Paulo com a repórter Clara Neri, que está acompanhando o trabalho das equipes de resgate em Franco da Rocha. Clara. A situação de momento aqui em Franco da Rocha, Grande São Paulo, ainda é preocupante, apesar da chuva, nesse exato momento, ter dado uma trégua. As buscas continuam por aqui, sem previsão de paralisação. A preocupação agora é com alerta máximo para a abertura das comportas que integram uma represa aqui da região que integra o sistema Cantareira. E também agora essa represa tem a chance, está quase atingindo o nível máximo, já ultrapassa de 80% da capacidade, por isso a importância da abertura dessas comportas justamente para evitar o rompimento. As famílias que moram ali no entorno já foram retiradas pela prefeitura por uma questão de segurança. Infelizmente, a previsão ao longo da madrugada é de chuva forte. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Clara. A campanha Band, CUFA e Frente Nacional Antirracista abraçam os estados e está arrecadando doações para as vítimas das enchentes em São Paulo. O Edilton não teve dúvidas. Reuniu os amigos, juntou tudo que era possível para doar. O carro veio lotado. Eu já vi falar da CUFA, né? Aquele trabalho que eles fez lá na Bahia. Separei algumas roupas, que eu acho que vai ajudar bastante, né? A doação dele foi feita no ponto de arrecadação do lado da sede da Band, em São Paulo. Arrecadações de alimentos, produtos de higiene, limpeza e mantimentos também estão sendo recebidas em locais de doações da CUFA, Central Única das Favelas, em Paraisópolis e Heliópolis. Se temos irmãos e irmãs que estão passando dificuldade, né, que perderam suas casas, que né, estão com a família completamente estruturada, eu acho que é um dever, de certa forma, da gente, enquanto movimento negro, movimento social, ajudar essas famílias. As doações arrecadadas estão sendo transportadas pela Luft, parceira da campanha. Tudo é colocado em vans como esta e segue para os moradores das regiões atingidas. A campanha da Band, em parceria com a CUFA e a Frente Nacional Antirracista, já ajudou moradores de 6 estados, atingidos pela chuva desde o fim do ano passado. Agora, a solidariedade vai chegar até as famílias que sofreram com os temporais no estado de São Paulo. As doações também podem ser feitas em dinheiro, via Pix. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Para ajudar com outros itens, como roupas e eletrodomésticos, e não está em São Paulo, basta procurar uma unidade GoLog e fazer a doação de qualquer canto do país. Participe! Faltam 8 dias para a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, que vai ter transmissão exclusiva da Band. Amanhã, o time joga pela última vez antes do embarque para os Emirados Árabes. Tá chegando a hora. O Campeonato Paulista tem sido usado para testes. Já foram 3 jogos em menos de uma semana. No sábado, com os reservas, o Palmeiras empatou com o São Bernardo. O estadual é a última chance para quem pretende estar no grupo que vai jogar o Mundial. Todos os jogos são importantes para nós. Aqui todos têm que estar preparados para jogar. Como a confirmação dos 23 nomes da lista definitiva pode ser definida até 48 horas antes da estreia, todo o elenco vai viajar para os Emirados Árabes. Antes do treino desta segunda, jogadores e comissão técnica receberam orientações do Núcleo de Saúde sobre os cuidados com sono, alimentação e outras precauções para a adaptação rápida ao fuso horário. Nesta terça, o Palmeiras enfrenta o Água Santa no Allianz Parque. E o técnico Abel Ferreira convocou os torcedores para lotar o estádio na última partida antes da viagem para Abu Dhabi. O embarque será na quarta e a torcida já prepara uma grande festa na academia de futebol para apoiar o elenco na saída do CT rumo ao aeroporto. O Verdão estreia no dia 8 contra o vencedor da partida entre Al Ahly do Egito e Monterrey do México. O Mundial de Clubes começa no dia 3 e você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. A crise na Ucrânia impulsiona a venda de armas e de tecnologia de defesa. E os Estados Unidos faturam com isso. Políticos aliados do presidente Joe Biden também. A pedido dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU realizou nesta segunda-feira uma reunião de emergência para tratar das tensões entre Rússia e Ucrânia. O encontro escancarou as divergências entre as nações que ainda tentam chegar a um acordo por meio da diplomacia. A possibilidade de uma nova guerra atrai interesses de um mercado que costuma lucrar independentemente de quem esteja na Casa Branca. Apesar dos republicanos terem um discurso histórico favorável às armas, o Partido Democrata do presidente Joe Biden também é beneficiado com doações de campanha desse setor. Segundo o levantamento da ONG Open Secrets, grandes empresas que vendem armas de guerra e tecnologia de defesa estão entre os principais financiadores e doaram valores semelhantes para campanhas das duas legendas. Só em 2020, ano da última eleição, candidatos do partido de Biden receberam mais de 21 milhões de dólares dessas companhias, enquanto os republicanos ganharam 25 milhões.
Os Estados Unidos são os maiores exportadores de armas do mundo, representando 37% de tudo que é negociado. Desde que assumiu a Casa Branca, o governo Biden anunciou vendas de arsenais e veículos militares para países como Austrália, Israel, Egito, França e agora a Ucrânia. Com o aumento da tensão na Rússia, os americanos negociaram desde o ano passado 850 milhões de dólares em equipamentos de defesa com Kiev. É notório e sabido que nos Estados Unidos a indústria de armas tem bastante influência política. E essas empresas, de armamentos, elas não tendem a diferenciar tanto entre democratas e republicanos. Se a gente olhar, por exemplo, os 10 principais deputados que mais receberam dinheiro da indústria de armas para suas campanhas, a gente vai ver que são 5 republicanos e 5 democratas. Ou seja, não há essa questão de diferencial político muito forte por parte desta indústria de armas. O presidente Jair Bolsonaro culpou os governos petistas pelo alto preço dos combustíveis. No Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro acusou Lula e o PT de serem responsáveis pelo preço atual dos combustíveis, mas não explicou o motivo. E comparando eleição a uma guerra, ironizou. Alguém acha que se o cara voltar, Zé Disseu não vai para a Casa Civil? Dilma para o Ministério da Defesa? Não é defesa não. Ela é mandona e é uma arma poderosa, Dilma não respondeu. Antes da declaração de Bolsonaro, ela disse que vai se mostrar mais durante a campanha e exaltar o que fez enquanto era presidente. Já Lula segue intensificando negociações com outros partidos e afirmou que é preciso retomar políticas públicas para a população de baixa renda. Oportunidade desses pobres estudarem e se virarem doutores. Coisa que nós fizemos com o ProUni, com o FIES e com o REUNE. Sérgio Moro escolheu o argentino Pablo Nobel, estrategista em comunicação, para comandar as ações de marketing na disputa pelo Planalto. O maior desafio do ex-juiz vai ser ampliar o discurso para outros temas e não focar só no combate à corrupção. João Dória, do PSDB, publicou imagens sobrevoando áreas atingidas por enchentes no interior de São Paulo. Ele disse que não recebeu ajuda do Ministério do Desenvolvimento Regional, que negou ter recebido o pedido do governador. Também pela internet, Ciro Gomes disse que mesmo após tantas tragédias, como as que aconteceram na Bahia e em Minas Gerais, o governo federal continua sendo criminosamente omisso. O Planalto não respondeu à crítica. De novo, uma tragédia causada pelas chuvas, dessa vez em São Paulo. De novo, os deslizamentos, alagamentos e mortes que poderiam ter sido evitados. Mária de Diaimo. Baixada Santista 2020, Sul da Bahia 2021, Grande São Paulo 2022. Não é novidade, as chuvas chegam e com elas os alagamentos, deslizamentos e mortes. Além dos prejuízos nas cidades, a população das periferias e áreas de encosta são as mais afetadas. Impacto que pode ser reduzido com políticas de prevenção. São locais em que não se deveria construir, mas aí é um problema social que muitas vezes precisamos conviver com ele. Em algumas das áreas afetadas aqui na Grande São Paulo, choveu mais de 300 milímetros nos últimos 4 dias. Mais do que a média para todo o mês de janeiro. Situação que tinha sido alertada por meteorologistas e pela Defesa Civil. As prefeituras, os órgãos competentes já poderiam ter tomado alguma atitude com relação a essa previsão de eventos extremos aqui em São Paulo. Para este especialista, a solução passa pelas políticas públicas. Ninguém mora em áreas de risco porque gosta de viver perigosamente. Nós precisamos valorizar projetos na escala das pessoas, na escala humana, de forma que a gente vá fazendo o tecido da cidade ficar cada vez melhor e mais apropriado para a moradia, para o trabalho, para o lazer. Além disso, investimentos em infraestrutura também são fundamentais. Nós fazemos investimentos em obras anti-enchentes, os chamados piscinões. Nós temos avançado com investimentos para poder diminuir esse impacto. O pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, foi o convidado do Canal Livre que foi ao ar neste domingo. Acompanhe um trecho.
Como que o senhor acha que o eleitor brasileiro pode confiar no senhor se o senhor esteve nessas duas situações? Primeiro, quase como um herói anticorrupção e depois um juiz considerado suspeito pela Suprema Corte. Adriana, o eleitor sabe a verdade. A Lava Jato apenas revelou esses crimes, não criou esses crimes. O que havia ali era um modelo de corrupção, um modelo de governança baseado na corrupção. Então, as pessoas sabem a verdade, sabem quem combateu a corrupção. Um dos grandes entraves de reforma no Brasil são as corporações públicas. Isso tem uma prioridade do teu governo, quer dizer, qual é o conceito de reformas e como é que faz para lidar com essas corporações que são muito fortes, que tu conheces bem do próprio Poder Judiciário e que geralmente obstaculizam esse avanço de reforma no país. A gente precisa fazer essas reformas, tributária, administrativa, são fundamentais para que a gente consiga ter um governo, um serviço público de qualidade. Agora, a gente, quando faz essas reformas, você tem que pedir alguns sacrifícios. Tem ganhos e perdas. Embora a longo prazo todo mundo ganha. Você tem que começar cortando o privilégio da própria classe política. Você tem que dar o exemplo. Boa intenção. Eu queria saber, o candidato a presidente, Sérgio Moro, é a favor disso? Flexibilizar o habeas corpus? Pegadinha com funcionário? Prova ilícita de boa vontade? O que é isso? O senhor aprova isso? Algumas dessas propostas têm ressonância em legislação de direito comparado. Tá? Agora, eu não me coloquei como um defensor. Eu não me cabia naquele momento, como juiz, ficar fazendo crítica. E o candidato Moro é a favor dessas Não, não sou a favor. Eu acho que, inclusive, a gente tem que falar das outras propostas, do projeto. Claro. Agora, algo que eu posso lhe garantir, também está no meu DNA o combate à corrupção. O Band News TV exibe o Canal Livre hoje às 11 da noite. O pedido de execução da pena contra o jogador Robinho foi registrado hoje na Justiça da Itália, onde o brasileiro foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual. É o primeiro passo para o pedido de extradição e de um mandado de prisão internacional, que podem ser apresentados já nos próximos dias. O Brasil, pela Constituição, não pode extraditar cidadãos natos para outros países, mas com um pedido internacional de prisão, Robinho pode ser detido caso viaje para o exterior. A Itália também pode solicitar ao governo brasileiro que ele cumpra a pena em uma penitenciária do Brasil. O Jornal da Band vai acompanhar o caso do jogador Robinho. As contas do setor público fecharam 2021 no azul pela primeira vez em 7 anos. Assunto para Juliana Rosa. Boa noite, Juliana. Boa noite, Paloma. Tudo bem? Boa noite a todos. Bom, o que acontece se você gasta mais do que você recebe? Você cria uma dívida, né? Isso vem acontecendo há muitos anos no Brasil, só que hoje a gente tem essa boa notícia. Os governos divulgaram o primeiro resultado no azul desde 2013, juntando o governo federal, estados, municípios, estatais. A diferença entre o que se gastou e o que se arrecadou teve uma sobra de pouco mais de 64 bilhões de reais, que é muito melhor do que o rombo do ano de 2020, claro, provocado pelos gastos com a pandemia. Ter um saldo positivo, responsável das contas públicas, é bom para o país, permite gastar mais com políticas públicas e atrai investimentos, gera emprego, contribui para a queda da inflação. Só que esse esforço precisa continuar, porque olha só, Paloma, o tamanho da dívida do Brasil, quase 7 trilhões de reais, é muito dinheiro. O Brasil precisa continuar crescendo e as previsões desse ano apontam para um crescimento baixinho e precisa também segurar aumento de gastos, o que é sempre um desafio, principalmente em ano eleitoral, né, Paloma? Exatamente. Obrigada, Ju. Obrigada. Lembra da vacina Covaxin que movimentou a CPI da Covid no Senado? Pois então a Polícia Federal concluiu que o presidente Bolsonaro não cometeu crime nesse caso. De Brasília, Carolina Vilela traz os detalhes. Conta para nós, Carol. Oi, Neg. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. A Polícia Federal ouviu 7 pessoas, analisou documentos e concluiu que não houve crime de prevaricação, ou seja, não houve desvio do dever funcional. No relatório enviado à ministra do Supremo, Rosa Weber, a PF diz ainda que não é necessário ouvir o depoimento de Bolsonaro. As denúncias foram levantadas pelo deputado Luiz Miranda e o irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que alegam ter avisado o presidente Bolsonaro sobre as suspeitas de corrupção envolvendo a Covaxin. A vacina foi aprovada pela Anvisa, mas diante das acusações de irregularidades no contrato, as negociações foram canceladas pelo governo federal. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Carol, pelas informações. Voltamos a falar das fortes chuvas que também provocaram estragos em cidades do interior paulista. Uma delas foi Montemor, na região de Campinas, como mostra a Lucimeire Ramalho. Só no domingo, o município registrou 110 milímetros de chuva, volume esperado para uma semana inteira. A água do rio Capivari, que corta o município, subiu rápido e invadiu dezenas de casas. As marcas nos postes mostram a altura que a água chegou. Muitas pessoas ficaram presas dentro de casa. A gente está fazendo um trabalho desde sábado, da madrugada do sábado, resgatando pessoas. Aqui no bairro Capoavinha, o cenário é esse aqui em várias ruas, que ainda estão tomadas pela água. E a enxurrada foi grande, dá só uma olhada. Passou em cima de toda essa parte de mata aqui e foi levando tudo embora. O resultado, muita